Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento, nós iremos tratar, ou melhor, dar continuidade à nossa aula de igualdade e equações. Iremos ver, precisamente, equações e equações do primeiro grau com uma incógnita. Esse conteúdo está no livro 2, das páginas 44 a 56 do livro de vocês. Pois bem, vamos entender que toda sentença aberta representada por uma igualdade recebe o nome de equação. As letras envolvidas em uma equação são chamadas de incógnitas. Cada parcela, separada por sinais de mais ou menos, é chamada de termo. E o sinal que separa os membros é o sinal de igualdade. Observem nesta equação: 5x mais 2 é igual a 7. X é a incógnita da equação. 5x, 2 e 7 são os termos dessa equação. 5x mais 2 refere-se ao primeiro membro da equação, enquanto o 7 ao segundo membro da equação. Quando estudamos equações, é necessário sabermos de três conceitos macros muito importantes aqui: conjunto universo, raízes e conjunto solução, ou também conhecido como conjunto verdade. Quando estamos tratando de equações, é necessário sabermos de três conceitos básicos desse conteúdo, que são conjunto universo ou domínio, raízes e conjunto solução, ou também conhecido como conjunto verdade. Pois bem, o conjunto universo, ou também conhecido por domínio, é o conjunto formado por todos os elementos pelos quais as incógnitas de uma equação podem ser substituídas. Ou seja, quando eu tenho uma equação matemática e nesta equação a minha incógnita pode possuir qualquer valor que exista, ou seja, temos infinitas possibilidades para aquela incógnita, mas não é qualquer valor que satisfaz a sentença. Quando eu encontro o valor que satisfaz a sentença, eu tenho então a minha raiz. Por exemplo, na equação 2x igual a 4. Esse x, que é a minha incógnita, pode possuir qualquer valor. Mas a partir do momento que eu possuo qualquer valor, eu posso ter que essa minha sentença pode ser verdadeira ou falsa. Quando eu encontro o valor que satisfaz essa igualdade, eu tenho uma raiz verdadeira. Ou seja, na equação 2x igual a 4, o único número que satisfaz a equação é o 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Conjunto solução ou conjunto verdade é o conjunto cujos elementos são as raízes de uma equação. Ou seja, eu posso possuir mais de uma resposta que satisfaz a minha equação. Esses valores que representam a minha solução, eles são o meu conjunto verdade. Vejamos a resolução. X² igual a 9. X² igual a 9. Eu tenho um expoente, o expoente 2. Quando ele passa para o outro lado, para o segundo membro, ele sai de expoente e passa para raiz. Então fica x igual a raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9 pode possuir dois valores, menos 3 e menos 9. O meu conjunto solução vale menos 3 e mais 3. Agora vamos tratar de equações do primeiro grau com uma incógnita. Com o avanço de nosso estudo, precisaremos determinar o valor de uma incógnita em uma equação. Esse valor a ser identificado poderá estar em meio a diversas operações matemáticas. Poderá estar elevado ao expoente, a um radical e etc.
Em nosso caso, estudaremos as equações onde a incógnita está elevado ao expoente 1. Essas equações são chamadas de equações do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a zero, onde o x expressa a minha incógnita, o a e o b são os coeficientes e o a ele tem que ser diferente de zero e o b é chamado de termo independente. Independente porque ele não precisa da incógnita. Numa equação do primeiro grau, a incógnita não poderá assumir o valor zero, pois deixará de ser uma equação do primeiro grau. Para resolver uma equação do primeiro grau, é necessário isolar a variável em um dos membros. Vejamos o exemplo. 32 menos 8x igual a x menos 13. Vamos lembrar que, para resolver uma equação do primeiro grau, é necessário isolar a incógnita. Então, tudo que tem letra, a gente põe para um lado do membro, e tudo que não possui letra, a gente passa para o outro lado. E toda vez que sair de um membro para o outro, invertemos a operação. Então, temos 32 mais 13 igual x mais 8x. 32 mais 13 dá 45. X mais 8x, 9x. Este 9 está multiplicando o x. Vai para o outro lado, dividindo. Então fica 45 dividido por 9 igual a x. 45 dividido por 9 dá 5. Então, o meu x vale 5. Ou seja, determinamos então que x é a raiz da equação. Logo, o meu conjunto de solução vale 5. Aqui terminamos o 7º ano da nossa aula. Estudem, façam as nossas atividades e boa sorte.